Testes de pós-temporada acontecem. Carros mula na pista. Mula. Titulares e reservas na pista. Aerodinâmica ativa pneus de 2026. Se achou que o ano tinha acabado, mas meio que ele já tá começando de novo. FIA, Fórmula 1, 11 equipes, o Supremo e todo mundo chegam a um grande acordo e assinam um novo pacto de concórdia. Gabriel Bortoleto visita a fábrica da Audi na Alemanha. Williams deixará que fãs escolham a cor do novo carro em 2026. Helmut Marko está fora e vamos mais a fundo nas razões para que isso tenha acontecido. Deu a louca no velhinho. Eleição na FIA e Sr. Kibe está reeleito por mais 4 anos. Honda mostra o ronco do motor de 2026. Será que fará mais ou menos barulho? Sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, este é o nosso penúltimo vídeo de notícias do ano. Então, sem Fórmula 1, mas com bastante noticiário, como você pode observar, senta aí pra gente falar de tudo. Antes da primeira notícia, deixa eu só fazer um convite a você. Publiquei hoje de manhã no caso, na manhã desta sexta-feira, dia 12, um vídeo de balanço da temporada de 2025. 49 minutos das 10 equipes e dos 5, ou no caso, 6 novatos, analisados com lupa, percentuais, comparativo em relação ao ano passado e etc. Derramando conteúdo e análises que depois às vezes você vai ver repetidas por aí em outros canais. Mas enfim, o influencer influencia. Vou deixar o link aqui embaixo, no card final, na descrição, fixo no primeiro comentário. Tô te pondo na cara do gol pra você assistir aí ao longo do final de semana, quer dizer, ao longo do final de semana não, domingo tem mais conteúdo. Entrevista com Silvio Romero, que trabalhou na Fórmula 1, não em qualquer equipe, na Andrea Moda. Cheio de histórias para contar. Ele que fez um carro de Fórmula Ford, veja só, em casa. E correu com ele. Porque aqui, como eu falei, não tem miséria. A Fórmula 1 realizou nessa semana os chamados testes de pós-temporada, com as 10 equipes utilizando os chamados carros mula. Carros desse ano com já algumas modificações, peças novas, mecanismos dos que ainda vêm por aí. Tudo isso já calçando os novos pneus da Pirelli para entender e tentar transpor os dados do que vamos enfrentar na próxima temporada. Foi a primeira vez que vimos os mecanismos de aerodinâmica ativa funcionando, asa traseira e dianteira abrindo ao mesmo tempo, praticamente zerando o arrasto em zonas delimitadas do circuito, numa grande mudança para a Fórmula 1 que a gente vai ver e vai ter que se acostumar. Faremos por aqui, antes do começo da temporada, um vídeo completo explicando o novo regulamento, não se preocupe. Os novos pneus da Pirelli foram à pista, eles têm um design diferente e também são mais estreitos e mais leves. As calotas deixam de ser obrigatórias e a Williams inclusive mostrou uma bela roda inteiramente exposta. O teste contou com a participação de 25 pilotos, 15 deles titulares, com a Red Bull já andando com Isaac Hadjar e a equipe B, Racing Bulls, dando vaga para Arvid Lindblad, que ela promoveu da Fórmula 2 e será titular no ano que vem. O recém-campeão mundial Lando Norris também participou, mas não pôde ainda utilizar o número 1, já que a temporada de 2026 ainda não começou. A Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo e as 11 equipes do grid celebraram uma nova edição, uma nova versão do Pacto de Concórdia. Este é o documento que rege comercialmente a Fórmula 1, determina como a grana é dividida, o que pode, o que não pode, como alguém entra, como alguém não entra, quanto que tem que pagar para as equipes já existentes, a distribuição do dinheiro de televisão, de patrocínio e etc. Ele se chama Pacto de Concórdia porque a sede da FIA fica na Praça da Concórdia, ou em francês, Place de la Concorde. E em 1982 pôs fim a uma guerra que ameaçava dividir a Fórmula 1 ao meio. Já expliquei a divisão da grana da Fórmula 1 neste vídeo aqui. O documento tem validade de 5 anos, amarra todo mundo juntinho de mão dada e é crucial para a estabilidade do esporte. É lá que é determinado, por exemplo, quanto a Cadillac recebe, quanto ela tem que pagar para entrar e como vai pagar, Pix, parcelado, na conta de quem e etc. Nós não
Não temos acesso ao documento, em algum momento partes dele devem vazar, mas se especula que em troca de concordar com o calendário podendo esticar para até 25 grandes prêmios, ou seja, mais um, e até 12 corridas sprint, a FIA tenha cobrado um tostãozinho a mais e tenha levado. E eu, como advogado, só posso imaginar o balaio de gato que é negociar um documento em que assinam a FIA, a FOM e 11 equipes do grid. Que desespero que deve ser esse documento final. Gabriel Bortoleto postou em suas redes sociais que esteve na sede da Audi nessa quinta-feira, dia 11. Bortoleto estreou nesse ano na Fórmula 1, ainda sob a bandeira da Sauber, que está em transição e para todos os efeitos já pertence à gigante fabricante alemã Audi. A Audi entra na Fórmula 1 no ano que vem, nunca esteve por lá, fará o próprio motor. Como já comentei aqui diversas vezes, tem um pedigree de vitória no automobilismo, Rally, Fórmula E e Endurance, mas a gente sabe também na Fórmula 1 o buraco é mais embaixo. De toda forma, a preparação já começou, investimentos grandes vêm sendo feitos e eles souberam contratar quem sabe fazer motor, Mattia Binotto, e um cara para chefiar a garagem, Jonathan Whitley. Já pensou se eles acertam em cheio, de prima, fazem um bom motor, um bom carro e o brasileiro começa a andar com frequência nos pontos? Sonhar não paga imposto, estamos em tempos de Papai Noel, pô, por que não? Mas, como somos realistas aqui, não cai em conto de vigário de pré-temporada, eles estão a caminho. Ferrari 5 segundos mais rápida, a McLaren coloca o primeiro carro de corrida em órbita, Cadillac fritará hambúrguer no cockpit. Se prepare, coloque as barbas de molho e esteja pronto. Em pré-temporada, ninguém sabe de nada. A Williams anunciou nessa semana uma iniciativa para lá de inovadora, colocando na tela diversos layouts para que os fãs votem em como será o seu carro no ano que vem. A ação busca aproximar a base de fãs e, claro, engajar a galera para a pintura do novo FW48. A votação começou no dia 9 de dezembro, terça-feira agora, e vai até o dia 16, terça que vem. Portanto, dá tempo. A pintura será revelada durante o primeiro teste oficial da Fórmula 1, quando o Carlos Sainz e Alexander Albon levarão o modelo pela primeira vez para a pista. Apesar disso, não imagine nada muito estrambólico. Todas as 6 opções, são 6 para vocês escolherem, têm um design básico mais ou menos parecido, é claro. E vou lembrar inclusive uma coisa, já foi baixada uma norma pela FIA determinando um percentual mínimo, acho que é 55% do carro, tem que ter pintura, não podendo mais deixar tudo exposto com fibra de carbono para economizar peso. Depois de mais de 20 anos no timão do programa de pilotos da Red Bull e trabalhando na condição de consultor da fabricante de energéticos sobre o que foi a equipe, Helmut Marko está fora da Fórmula 1. O comunicado oficial assinado por ele e por Oliver Mitzlaff, que comanda o lado austríaco de toda a operação, diz que foi de comum acordo, diz que Marko resolveu sair fora, mas a verdade não é tão rosa assim. Aparentemente a situação veio azedando de maneira progressiva. Começou com aqueles comentários sobre Sérgio Pérez e o fato dele ser latino-americano. Teve um imbróglio contratual com Alex Dune, com quem ele assinou, tirando o cara da McLaren, sem consultar a chefia. Ele também decidiu por conta própria promover da Fórmula 2 Arvid Lindblad, e a gota d'água teria sido os comentários que fez sobre Kimi Antonelli no Grande Prêmio do Qatar. Se você não lembra, acho difícil, mas enfim. Relembrando, na última volta, Antonelli deu uma espalhada e Lando Norris fez uma ultrapassagem. Com isso, ganhou pontos. Marko foi a público de cara colocar em xeque a lisura, a honestidade da manobra, acusando Antonelli de ter dado a posição para Norris. Por causa disso, centenas de milhares de pessoas, sem mais o que fazer, foram derramar churume nas redes sociais do piloto italiano, inclusive até com ameaça de morte. A Mercedes reclamou, a FIA ameaçou tomar medidas, Verstappen exigiu que a equipe se retratasse e a equipe se retratou. Dias depois aparece então o comunicado da saída de Marko. E eu, se sou a Red Bull, sabendo da proximidade de Marko com o Verstappen, teria dito, ó, seu Verstappen, beleza, a gente vai até pedir desculpa, mas você sabe que foi seu amigo aí que começou com essa palhaçada, né? Pois é, Marko, 82 anos nas costas e está fora, e é a última peça remanescente da Red Bull original lá de 2005, que tinha Horner, Newey e Marko como o triunvirato que tocava a coisa toda. E não é só o Marko que está de saída.
prenunciando o que pode ser a saída final de Verstappen. Não para 2026, a gente sabe, mas uma série de engenheiros do lado Verstappen da garagem está de saída e já cumprindo a chamada gardening leave, jardinagem, quarentena, para poder assumir posições em outros times. Nessa semana, inclusive, soubemos que GP, Gian Pietro Lambiase, famoso engenheiro de Verstappen, vai sair do posto que ocupa no pitwall, continuará ligado a Verstappen, mas viajará bem menos. Isso, inclusive, é um movimento meio natural nas equipes de Fórmula 1. Muita gente, depois de 5, 10 anos, acaba querendo ficar mais próximo da família, viajar menos e assumir funções na fábrica. Claro que tem gente que gosta e faz isso por décadas a fio, mas em geral, pessoas mais assim, caseiras, eu por exemplo sou uma delas, acaba preferindo uma vida mais pacata. As decisões de Marco causaram, além de embaraço, prejuízo financeiro para a Red Bull, que teve que indenizar o gerenciamento de carreira de Alex Tooney com algumas centenas de milhares, especulam até milhões de dólares, depois que assinaram com ele e rescindiram porque não tinham perspectiva de colocá-lo como titular. A FIA emitiu comunicado hoje confirmando a reeleição de Mohammed Ben Sulayem, presidente da entidade desde 2021, que é agora reconduzido ao posto para mais um mandato numa eleição de candidato único. O processo eletivo, o pleito, é cercado de pesadas críticas por demais participantes que acusam Sulayem de movimentar a estrutura da federação para impedir novas candidaturas. Isso porque as regras foram sendo alteradas de uma forma que virtualmente só ele poderia concorrer, com a necessidade, com a imposição de que qualquer chapa desafiante querendo fazer frente a ele na eleição contasse com vice-presidências em todos os continentes. E aí, no caso dos adversários de Sulayem, isso ficou inviável, porque nem todos conseguiam montar chapas com vice-presidências em todos os continentes, só Sulayem, coisa que não era exigida no passado. A Honda mostrou hoje ao mundo o ronco do que será seu motor de 2026, que empurrará o carro da Aston Martin. O som foi compartilhado nas redes sociais da Honda Racing, mostrando o motor subindo upshift e baixando downshift as marchas. Embora a regulamentação do ano que vem mantenha motor 1.6 litro turbo híbrido de 6 cilindros, muita coisa muda, já que o MGU-H, mecanismo de recuperação de energia conectado ao eixo do turbo, deixará de existir e os motores passarão a ter 50% de eletrificação. No vídeo que faremos sobre o futuro regulamento, vamos falar disso também. E uma incógnita que eu deixo aqui é saber se esses motores farão mais ou menos barulho. Porque, não sei, a gente não sabe a que distância está esse microfone aí, quanto de ganho deram no som e etc. O presidente do braço de competição da Honda, Koji Watanabe, que comanda a fábrica de motores de alto desempenho em Sakura, no Japão, comentou da vantagem que o fuso horário de 9 horas entre a Inglaterra e o Japão dá a eles. Porque a gente sabe, a fábrica da Aston Martin fica em Silverstone e Sakura está 9 horas na frente. E ele disse que isso permite que o esforço avance 24 horas por dia, que eu acho um exercício de otimismo. Porque com uma fábrica com todo mundo dormindo enquanto a outra está trabalhando e vice-versa, não dá pra você passar a mão no telefone e falar: ô fulano, qual que é a medida do parafuso que você está usando? Isso, inclusive, no passado foi a ruína, por exemplo, da Toyota, que tinha uma fábrica na Alemanha e a outra no Japão, e ninguém se entendia. Mas enfim, se ele tá dizendo, né, vai que tá dando certo. Nessa semana, terça-feira, o vídeo contando o que é um circuito, o que um autódromo que pretende receber a Fórmula 1 precisa ter. Quanto de largura, quanto de inclinação, qual é o tamanho máximo, qual é o tamanho mínimo. Posso ter ângulo na área de escape? Quantos graus tem que ter uma curva para ser considerada curva? Tudo isso explicando no vídeo para vocês. Na quarta-feira, a pequena grande história de uma equipe de Fórmula 1 que esqueceu de um detalhe banal. O tanque de combustível era menor do que o necessário para terminar a corrida, num ano em que o reabastecimento tinha sido proibido. É mole? Pois é.
mas aconteceu. Na quinta-feira para assinantes e hoje de manhã saiu então o vídeo extra de balanço da temporada de 2025 na Fórmula 1. Insisto para que você assista. Domingo tem vídeo extra, entrevista com o queridíssimo Silvio Romero que fizemos lá no Salão do Automóvel. 1h30 de histórias saborosas do automobilismo contadas por quem viveu em primeira pessoa. Em troca de tudo que a gente derrama para você assistir por aqui, eu te peço apenas... E deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quer abraçar pra mim, quer abraçar pra nós? Eu te vejo aqui ao longo dos próximos vídeos na nossa programação e nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Thread, TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Já viu o vídeo de balanço? Concorda com as conclusões que eu tirei por lá? Comente aqui embaixo, deixa um emojizinho, diz de onde nos assiste. Tudo isso é fundamental para seguirmos com engajamento 1000 grau, crescendo rumo aos 300 mil inscritos. 2026 será incrível. E para não perder nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp. Você entra e passa a receber um recadinho automático, link aqui embaixo na descrição, sendo avisado então no instante em que eu publico cada um desses vídeos. Dia 12 de dezembro de 2025 é sexta-feira, para mim, para você, para todos nós. Então já sabe, valeu? Aquele abraço, sextou e... juízo.